Que bom estarmos juntos de novo. Gostaria de trazer uma mensagem baseada exclusivamente nas Escrituras Sagradas para abençoar a sua vida. E o título dessa mensagem é A Mudança no Nosso Viver. E eu gostaria de usar dois capítulos do livro de Josué para falar sobre isso, né? Eu queria começar falando sobre o livro de Josué, depois nós vamos lendo junto as passagens, né? Josué, o grande general israelita que conquistou a terra prometida, que levou o povo a conquistar a terra prometida, a terra de Canaã, após 430 anos de escravidão e mais 40 anos de peregrinação no deserto. É um livro pleno, mas pleno de verdades espirituais para a nossa vida, para a vida de um cristão. Algumas pessoas entendem que o livro de Josué é um livro de batalha espiritual. Tão importantes são essas verdades que estão aqui dentro. Deus levanta Josué para cumprir uma promessa que ele fez para Abraão 600 anos antes, mas em torno de 600 anos antes, que daria aquela terra para os seus descendentes. Naquela ocasião, Deus falou que não daria naquela época, porque o povo que vivia na terra de Canaã, né, que de forma genérica é chamado de amorreus, a medida dos amorreus ainda não tinha chegado. Isso significava o seguinte, que o nível de pecado desse povo que habitava naquela região seria tão grande, tão grande, tão grande, que justificaria Deus intervir ali para evitar um desastre, uma catástrofe pior ainda, né? Para vocês terem ideia, as práticas já comprovadas pela arqueologia, eles tinham templos com prostitutas cultuais, que eles faziam orgias desenfreadas, faziam incestos, havia um sacrifício de humanos e sacrifício de crianças. Enfim, era um ambiente completamente demoníaco, dominado por forças espirituais da maldade, como é o mundo hoje. Né? A Bíblia ela é muito clara a respeito disso, né? Que nós vivemos num ambiente extremamente hostil, que é o mundo que nós vivemos. Diz que Efésios capítulo 6 diz que são as forças espirituais da maldade, os dominadores desse mundo tenebroso, que tem um príncipe. O príncipe que todos nós já ouvimos falar, a Bíblia fala várias vezes, é Satanás e seus demônios que controlam esse sistema que nós chamamos, que a Bíblia chama de mundo, mas que está com os dias contados, quando Cristo voltar a implantar o seu reino de forma definitiva. Então, esse ambiente que havia lá em Canaã é o mesmo ambiente que nós temos hoje, né? E essas forças da maldade, ela conta com um grande aliado, que é a nossa própria natureza. A nossa própria natureza que ama pecar, que sente atração pelo pecado. Assim como Deus levantou o povo de Israel como um verdadeiro exército para conquistar aquela terra, né? Deus levanta um novo Israel, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o exército do Senhor aqui na terra. Não um exército de guerras, de conquistas humanas, mas um exército de pessoas que vão se convertendo e que vão parecendo cada vez mais com Jesus para reinar com Cristo. Enquanto estivermos aqui, a Bíblia fala que nós temos que tomar toda a armadura de Deus para poder resistir às astutas ciladas do diabo. Porque nossa luta não é contra pessoas, não é contra a carne, não é contra sangue, e sim contra principados e dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então, esse é o ambiente hostil que nós vivemos. Só que nos últimos anos, irmãos, vocês me permitam falar assim, nós temos vendo uma mudança muito radical no comportamento dos cristãos, de uma forma geral. Os nossos antepassados, né, recentes, vamos botar aí de 80 anos para trás, eles tinham na sua vida eles tinham um temor muito grande que sua vida desagradasse a Deus em algum aspecto. E isso foi se diluindo, foi se diluindo. Hoje os cristãos se consideram tão inteligentes, têm tantas informações, gostam de fazer opinar sobre tudo, né? Que parece que inverteram.
aquele temor que a sua vida desagradasse a Deus. Agora os cristãos hoje querem colocar Deus no banco de réus e perguntar por que, que o mundo é assim, por que, que tem tanta maldade, por que, que Deus não faz nada, por que, que Deus não abençoa a nossa vida e assim por diante. O comportamento tem mudado. Agora, por que, que tem mudado? Ele é fruto de doutrinas erradas, irmãos, de ensinos errados, de um falso evangelho. Efésios capítulo 4 fala que a gente não deve ser como um menino, arrastado de um lado para o outro, levado por qualquer vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia daqueles que levam ao erro. Então, e isso tem acontecido de tal forma que o evangelho tem sido muito corrompido. Nos últimos 50 anos, ele foi profundamente corrompido por doutrinas que buscavam prosperidade financeira e material. Nos últimos 10 anos, principalmente aqui no Brasil, ele tem sido profundamente corrompido por envolvimento de igrejas em política, onde nomeiam falsos messias e seguem falsos líderes, falsos pastores que pregam um falso evangelho completamente equivocado. A questão que a gente deve trazer para a nossa vida em particular é que eu devo me perguntar diariamente, será que eu estou vivendo verdadeiramente o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Será que eu me esforço para parecer com Cristo? A Bíblia fala, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Será que Cristo realmente é o meu modelo? Sabemos que só teve um cristão que viveu 100% o Evangelho, que foi o próprio Senhor Jesus. Mas isso não pode ser uma desculpa para que a gente não busque a santidade, não busque se parecer cada vez mais com Cristo, ter Cristo como alvo da nossa vida. Hoje antigamente, vamos botar aí uns 30 anos atrás, quando você conversava, quando havia uma preocupação evangelística de converter um ateu, um ateu justificava, mas eu sou uma boa pessoa, eu não faço mal a ninguém, eu pago meus impostos em dia, sou um bom pai, uma boa mãe, um bom avô, um bom avó, enfim. E completamente desconectado da realidade espiritual, que essa vida é apenas uma breve passagem nesse mundo. Que tudo que nós fazemos aqui nesse mundo irá contribuir para o que acontecerá na nossa futura, na eternidade. Né? E hoje em dia esse tipo de pensamento invadiu o cristão. O cristão, ele entende que esse mundo é o seu lar e não que nós estamos aqui de passagem, não que nós somos seres espirituais habitando num corpo material. Né? Agimos e colocamos nossas prioridades, os valores dessa grande Canaã mundial, com suas práticas terríveis e diabólicas, nós aceitamos isso, nós vamos nos mundanizando e vamos abrindo brechas nessa armadura de Deus que o cristão deve vestir. E isso vai comprometendo a nossa vida espiritual. A graça de Deus, ela é superabundante, né? Onde a graça de Deus é a graça que trouxe a salvação para nós. A graça de Deus sobre as nossas vidas, ouso dizer, ela tem limitações. Quais limitações? A nossa conduta. A nossa conduta pode permitir que a graça traga vida abundante ou pode trazer situações extremamente difíceis para nós. Tudo é função do estilo de vida que nós adotamos. É aquele conceito de graça barata que Dietrich Bonhoeffer falava, que a graça foi conquistada com um alto preço na cruz do Calvário. Não podemos levar a nossa vida, eu estou debaixo da graça, isso não é um salvo-conduto para eu querer viver como eu acho que devo viver e não como Deus quer que nós vivamos. Então, irmãos, as consequências de uma vida onde a gente não tem isso como meta, de querer cada vez mais agradar a Deus, cada vez mais se esforçar dentro das nossas possibilidades em parecermos como Cristo, obedecer os mandamentos do Cristo.
vão trazer consequências dolorosas se a gente não segue esse caminho. Consequências dolorosas para a nossa família, consequências dolorosas para o nosso psique, para nossas almas, para nossas emoções. Por isso que nós estamos vendo cada vez mais cristãos desequilibrados. Cristãos cada vez mais lançando mão de remédios de tarja preta para obter algum tipo de como é que se diz, de barreira contra síndromes que possam estar sentindo. Então, se a gente não adotar como critério de vida, como objetivo de vida, querer cada vez mais estar vivendo numa dependência do Senhor e não sair desse rumo, a gente vai acomodando a nossa vida espiritual. Nós vamos nos acomodando, e isso é um suicídio, porque nós estamos vivendo num ambiente hostil, num ambiente de guerra espiritual. Então, por isso que o livro de Josué tem lições preciosíssimas para nós, né? Josué, antes de ser um general vencedor, ele foi servo de Moisés. Ele saiu lá do Egito, talvez um rapaz ainda, e estava ali direto, ajudando Moisés, servindo a Moisés. Quando Moisés, 38 dias depois da saída do Egito, para na entrada da terra prometida e seleciona os 12 espias para espiarem a terra, e esses espias, quando voltam, demovem o povo de entrar na terra, duvidam da palavra de Deus, e o que acabou causando uma grande tragédia para aquele povo. Apenas 2 daqueles 12 se levantaram para dizer: não, o Senhor nos deu essa terra, vamos conquistar. Desses 2 foi Josué e Caleb. Caleb tinha até mais requisitos para ser um chefe do povo de Israel, porque ele era um guerreiro nato. Josué já era mais tímido, né? Já era mais introvertido. Mas Deus escolheu Josué pelo espírito de serviço que ele tinha. E nessa caminhada de Josué com o Senhor, nós vamos vendo mudanças profundas que ele tinha. Primeiro, ele tinha, e isso é uma coisa muito saudável diante de Deus, aquela profunda consciência de incapacidade para a missão ou para o chamado que Deus tinha para ele. Né? Como eu vou substituir Moisés? Moisés, o maior dos profetas, que falava com Deus cara a cara, o homem que Deus usou para lançar 10 pragas sobre o Egito e destruiu o maior império da terra. Como eu posso substituir? Não tenho a menor condição. Então, esse sentimento de incapacidade, se colocando diante de Deus, mas com esse sentimento, é um sentimento cada vez mais raro nos cristãos. Né? Nós cada vez temos menos hábito de depender de Deus, de buscar a Deus nas mínimas coisas, em oração. Isso é um fato, irmãos. Josué é um nome transliterado do hebraico para o português. Pode ser tanto Josué quanto Oséias, tem o mesmo significado. O nome em hebraico é Yehoshua, que traduzido para o grego é Jesus. É o mesmo nome do Cristo. Quando o anjo chega para Maria e fala: o ente santo que está no seu ventre, você irá dar o nome de Yehoshua. Ou ele poderia falar, pode dar o nome de Josué, traduzindo para o português. Para o grego, como o evangelho foi traduzido para o grego koiné, então ele se chamava Jesus. Então, vamos ver como é que foi esse chamado. Olha que coisa fantástica. Se você tiver a sua Bíblia, abra lá em Josué capítulo 1, vamos ler até o verso 9, do verso 1 ao 9. Fala assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu estou dando aos filhos de Israel. Todo lugar que você pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Olha que coisa fantástica.
Verso 6. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a teus pais. Tão somente, olha a condição que Deus está colocando agora. Tão somente seja forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei. Medita de dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo o que está nele escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essas palavras lindas de Deus para Josué podem ser ditas para mim e para você. Você pode colocar o seu nome. Né? Olha aqui, a receita para transformar uma vida de uma pessoa numa vida abundante, como Jesus falou, eu vim para que vocês tivessem vida abundante. Primeiro, seja forte e corajoso. Isso fala de quê? De fé. Fé vem como? Pelo ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Colocá-la em ação. A fé é sobrenatural. A fé não se baseia na razão humana, nem nos sentidos humanos, é algo sobrenatural. Segundo, ele fala, não se desvie da minha palavra. Jesus falou quais são os dois principais mandamentos da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Os dois estão ligados, os dois estão relacionados. Não existe possibilidade de você odiar alguém, ter raiva de alguém e achar que Deus, que está amando a Deus, que vai receber de Deus. Não, os dois têm que estar ligados, um não funciona sem o outro. Terceiro, medita na minha palavra dia e noite, não cesse de falar nela. Salmo número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, e tudo que ele vai fazer será bem sucedido. Então, irmãos, esse é o princípio, valorizar a palavra de Deus, valorizar a palavra, meditar na palavra, conhecer a palavra. E parece que o crente moderno negligencia isso, essa receita. Ele recebe milhões de informações, ele acha que as redes sociais são o ápice da verdade, então toda mensagem que ele recebe ele aceita como verdadeira, né? E ele sai transmitindo, ele gosta de dar opinião sobre quase tudo, se acha o maior dos teólogos, e sai falando e dando opinião para tudo. E o que observa-se? Que cada vez mais as pessoas leem menos. Lê menos. Eu sou professor numa universidade federal e eu vejo isso cada vez mais, os alunos leem menos. Eu me lembro que eu com 15 anos ia nas bibliotecas pegar livros imensos para ler. Criava-se o hábito de leitura, porque isso força a nossa mente a pensar, a raciocinar. Então, observe, irmãos. Observe. Quando a gente não tem essa capacidade, nós somos facilmente manipulados pelo lobo, por pessoas vestidas de lobo com pele de cordeiro, pessoas que são verdadeiros manipuladores. Basta ver esses acontecimentos do 8 de janeiro que teve em Brasília, terrível, né? Que chocou todo o país, aquela destruição causada por aquelas pessoas. Grande parte daquelas pessoas eram evangélicas. Grande parte daquelas pessoas estavam ali financiadas por igreja. Que igreja é essa, irmãos? Que financia um ato terrorista desse nível? A igreja não é, a missão da igreja não é essa. A missão da igreja é pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos Estados Unidos, há uns 20 ou 30 anos, não, vamos botar 40 anos para cá, Europa também, os cristãos quase não vão aos cultos. Quando eles enfrentam problemas de natureza emocional, antigamente eles procuravam os padres, os pastores, não.
Eles procuram agora os psiquiatras, os terapeutas que se tornaram os novos sacerdotes. Nada contra a terapia, não estou criticando. Houve uma fase na minha vida que eu cheguei a fazer, não estou criticando. Mas a terapia, ela trabalha na alma, no psique, mas não trabalha no espírito. Então, o que trabalha no nosso espírito é a palavra de Deus, que faz separação entre alma e espírito, que é a espada do Espírito Santo. É a oração onde a gente fala com Deus e Deus é espírito. E procura aqueles que o adorem em espírito e verdade. Aí nós recebemos a cura. Esquecemos que somos templo do Espírito Santo. A Bíblia fala em Efésios 2 que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. Era por natureza filhos da ira. Estávamos debaixo do príncipe da potestade do ar, fazendo a vontade dele, escravizados por três grandes inimigos, pelos valores desse mundo, pela nossa natureza carnal caída e pelas forças espirituais da maldade. Mas Deus, como foi rico em misericórdia, nos resgatou por meio de Cristo. Então, irmãos, eu estou insistindo nesse ponto, e vou começar a falar agora sobre Josué capítulo 5, que eu não posso permitir uma acomodação espiritual na minha vida. Porque nós fomos regenerados, Senhor, pelo sangue de Jesus Cristo. Eu saí da condição de escravo para filho de Deus. Por isso eu quero agora pegar o capítulo 5 de Josué junto com você e meditarmos nesse capítulo fantástico. Ver as lições para nós, para estimular uma mudança de vida. Vamos lá. Capítulo 5. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam na banda do Jordão ao ocidente, e os reis dos cananeus, que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que eles passaram, desmaiou o coração e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Olha só, irmãos. Josué está acampado em Gilgal, a 3 quilômetros das muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó eram o portão de entrada para a terra prometida. Eram consideradas inexpugnáveis, invencíveis. Vários exércitos tentaram destruí-las e não conseguiram. Diz que a largura dos seus muros era de dezenas de metros, passava até uma carruagem. Olha que coisa fantástica. Uma muralha que precisa... E agora eles estão vendo que os reis, inclusive os reis de Jericó e vários pequenos reinos na terra, estão com medo do povo de Israel, porque as águas do Jordão se abriram e eles passaram a pé enxuto. Está lá em Josué capítulo 3. Então, irmãos, eles estão com temor. É o momento oportuno para qualquer general preparar suas tropas, táticas de guerra. Como é que nós vamos invadir essas muralhas? Vamos botar escadas, vamos lançar catapultas, flechas com fogo, enfim, usar todas as táticas de guerra da época, porque eles estão numa condição de medo, vai ser mais fácil a gente avançar por essa batalha. É uma situação para treinar, para atacar com nossos exércitos. Os inimigos estão desanimados. Mas Josué não faz isso. Ele pisa no freio, irmãos. Ele para tudo e vai voltar para o espiritual. E quantas vezes nós agimos esquecendo o espiritual? Confiamos na nossa razão, confiamos nos conselhos humanos e tomamos decisões sem a menor dependência de Deus. Né? Esquecemos as verdades que somos filhos, herdeiros, reconciliados. Parece que tudo isso é um conto da carochinha. Você já ouviu, e aquilo não se tornou uma verdade dentro de você, irmãos. A gente se acomoda a não buscar o auxílio de Deus. Ali para Josué era a hora ideal para atacar, mas ele não vai fazer isso. Ele vai buscar a Deus. Vamos continuar? Vamos ler do verso 2 ao 6. Nesse tempo disse o Senhor a Josué:
faça facas de perderneiras e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de perderneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado. Mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Por 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até acabar toda a gente dos homens de guerra e saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, as quais o Senhor tinha jurado que não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, terra que mana leite e mel. Olha só, irmãos. Josué vai renovar a circuncisão. Circuncisão foi um mandamento que Deus deu para Abraão, está lá em Gênesis 13, que todos os descendentes, homens, seriam circuncidados no 8º dia de vida. Jesus o foi. Os judeus praticam isso até o dia de hoje. O que é a circuncisão? É arrancada uma pele, por meio de uma faquinha, é arrancada uma pele do prepúcio do homem, do pênis do homem. Para quê? Para mostrar que aquele espermatozoide que vai sair daquele pênis para fecundar o óvulo é um espermatozoide separado para Deus. O descendente que nascerá é separado para Deus, está em aliança com Deus, pertence a Deus. Mas só que nós não precisamos praticar a circuncisão, porque nós agora pertencemos a um novo Israel, a uma nova aliança. Essa aliança não se aplica mais às nossas vidas. O símbolo da circuncisão é o batismo nas águas. Quando nós descemos as águas no batismo, nós morremos com Cristo. Quando a gente sai das águas, a gente ressuscita com Cristo. É uma declaração espiritual. E logo depois recebemos o dom do Espírito Santo em nossas vidas, que é a verdadeira circuncisão no nosso coração, no nosso espírito. Olha que coisa fantástica. Reparem, Cristo, eu estou declarando que Cristo passou a reinar na minha vida. Eu sou agora do novo Israel de Deus. E o sangue que é derramado agora é o sangue da nova aliança que foi derramado na cruz do Calvário. Mas a gente se esquece. A gente se esquece que nós precisamos de renovação diária, de confissão de pecados diante de Deus diariamente, de oração. Esse povo aqui ficou 40 anos no deserto. Aquela geração que saiu do Egito, que era uma geração que não obedeceu às ordens de Deus para tomar a terra, Deus fez eles voltarem e com o propósito de todas aquelas pessoas que saíram do Egito morrerem no deserto. Eram filhos da desobediência, eram os agentes da desobediência. Então, os filhos dessas pessoas que nasceram no deserto, que eram agora adultos, que estavam prestes a entrar, não foram circuncidados. Os filhos dos desobedientes que morreram no deserto, precisavam ser circuncidados. Por quê? Porque não tem como você conquistar nenhuma promessa de Deus em desobediência. Que não obedecendo a palavra de Deus, você está quebrando aliança. Jesus, olha como isso é um alerta para nós. Jesus fez uma declaração fantástica. Aquele que me ama é aquele que obedece a minha palavra. Aquele que obedece os meus mandamentos, obedece a minha palavra, constrói a sua casa sobre a rocha. O que ele faz quando ele constrói a sua casa sobre a rocha? Ele pode vir o vento, o mar bater nas paredes daquela casa, quer dizer, as coisas da vida que caem sobre nós não vão nos destruir, porque nós estamos firmes na palavra de Deus. Aquela multidão querendo ver Jesus, chegaram para Jesus e falaram: Jesus, olha lá, sua mãe, seus irmãos estão querendo falar contigo. Jesus, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Então, isso mostra como isso é fantástico na nossa vida. E
Os cristãos negligenciam isso. Negligenciam a verdadeira palavra de Deus. E são facilmente manipulados por lobos vestidos em peles de cordeiros, pelos demônios. E de cara, irmão, você perde um dom mais precioso que Deus dá quando você se converte. O dom de discernimento de espírito. Um dom tão precioso. Graças a Deus eu consigo olhar para uma pessoa, eu já sei quem é aquela pessoa. Ela não precisa nem abrir a boca. O espírito já conversa no meu espírito, já sei com quem eu estou falando, já sei com quem eu estou lidando. E quando você perde esse dom, meu irmão, você fica na sua própria sorte. Vamos continuar? Verso 7. Fala assim. Porém, em seu lugar pôs a seus filhos, e a estes Josué circuncidou, porque não estavam incircuncisos, porque não os circundaram no caminho. Josué circuncidou os próprios filhos. É dever de todo pai, de toda mãe, cuidar da vida espiritual dos seus filhos. Eles não podem terceirizar isso para ninguém, nem para a igreja. É dever do pai e da mãe fazerem tudo para estar ao seu alcance, para que os seus filhos sigam o caminho do Evangelho, para que quando crescerem não se desviem dele. Apesar que não existe promessa, não existe garantia que os seus filhos se converterão quando for adultos. Basta você ir na Papuda e ver o nome das pessoas, de muitos criminosos, são nomes bíblicos. Muitos vieram de lares cristãos. Não há garantias, porque a salvação é algo individual. Mas pelo menos você tem que ter a consciência tranquila diante de Deus que você fez tudo o que estava ao seu alcance. O impacto que causa numa criança ver os pais de joelho orando. O impacto que causa numa criança quando os pais levam ela para a igreja. O impacto que causa numa criança quando os pais nunca criticam irmãos de igreja, nunca criticam igreja, nem pastor na frente das crianças. Você vai colher o bem, irmãos. Ou você pode colher o mal, se você não faz isso. Eles vão conviver, à medida que crescerem, com colegas ateus. Não adianta também você querer botar seu filho numa redoma, proibir, não vou levar numa festa, não vou permitir que ele vá a isso. E é muito pior, porque depois que ele chegar ao início da idade adulta, ele pode ir para lugares horríveis, chutar o pau da barraca, como a gente fala. Vigie o seu filho. Você quer levar numa festa? Leve. Marque a hora para levar, marque a hora para vir, vigia quem são os colegas, vigia o que ele está acessando na internet. A sua presença tem que estar ali, o tempo todo educando, educar, dá trabalho, irmãos. Então observe, irmãos, hoje a gente viu uma reportagem recente, né, do número, e eu vejo isso como professor também, a quantidade de jovens com depressão aumentou tremendamente. E a quantidade de suicídios entre pré-adolescentes, adolescentes e até crianças aumentou muito. E apontaram 3 grandes causas, todas oriundas das redes sociais. Primeiro, jogos violentos, né, que eles têm acesso. Aquela deep web, que é uma coisa tenebrosa, tem acesso. Segundo, pornografia, que é a indústria talvez mais lucrativa do mundo depois da indústria de armamento e das drogas, que tem destruído lares, que tem deformado a mente humana. E terceiro, jogos de azar, pôquer, viciados em jogos de azar. Então, parece que as práticas cananitas estão aí, voltando para o mal. E eu me lembro daquela frase que aquela irmãzinha lá da igreja, de muitos anos atrás, dizia: paz de joelho, família de pé. É isso aí, irmãos. É isso aí. Cuide da vida espiritual dos seus filhos. Verso 8, capítulo 5 de Josué. Nós estamos em cima desse capítulo. Fala assim: tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar até que sararam. Depois disse mais o Senhor a Josué. Então, olha só. Eles ficaram ali, aguardando a
cura da circuncisão, porque era uma faca de pedra que cortava o prepúcio, devia ser uma coisa muito dolorosa, e eles ficaram aguardando a cura ali daquele corte. E o Espírito Santo muitas vezes age assim conosco. Nós chegamos para Cristo, né? E o Espírito Santo muitas vezes não avança em nossa vida, não deixa a nossa vida avançar espiritualmente, até sarar feridas que o passado nos causou. Educação errada que eu recebi dos meus pais, práticas espirituais erradas, abusos que eu sofri. E o Espírito, por meio da palavra de Deus, né, que faz esse processo de cura, isso que nós estamos fazendo aqui, separando a alma do Espírito, vai trabalhando na gente para que a gente receba a cura. Muitas vezes a gente acha que está no deserto, que Deus esqueceu da gente, que eu vim para Jesus, aí é que eu estou enfrentando mais lutas, luta no trabalho, no casamento, na família, na saúde. Não murmure, irmãos. O Espírito Santo está exatamente cuidando de mim e de você. Nós estamos num ambiente de guerra. Os demônios não ficarão satisfeitos quando você vai para o lado de Jesus Cristo. Eles são contra a sua conversão. Eles vão fazer o possível para manter você escravizado. Então o Espírito Santo parece que ele está usando essa faca de pederneira para quê? Para circuncidar o nosso coração. Tirar esse velho homem que teima em pecar, que teima em não morrer. Para que colocamos as prioridades da vida espiritual certa, para nos preparar para embates maiores. Pedro teve que ser humilhado. Pedro se achava autossuficiente, era o líder dos apóstolos, era aquele que falava que jamais abandonaria Jesus, e na hora do sufoco ele negou e abandonou Jesus. Ele teve que ser envergonhado, humilhado, para depois Jesus o resgatar. E muitas vezes a gente vai passar por humilhação, irmãos. O Senhor vai nos testando. E é isso que estava falando o verso 9. Disse mais o Senhor a Josué: hoje resolvi tirar o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Gilgal é uma palavra hebraica que significa rolamento, rolagem. É como se Deus pegasse toda aquela humilhação da escravidão, né? De séculos de escravidão, e rolasse sobre assim, arrancasse da vida deles. Já tinha confirmado o ministério de Josué, abrindo as águas do Jordão, como ele abriu as águas do Mar Vermelho para que Moisés e o povo judeu atravessassem, mostrando que ele estava com Moisés e agora ele está com Josué. Aquelas águas abrindo é um símbolo do novo nascimento, né? É o que acontece conosco. Às vezes a gente acha que está sendo humilhado, que o trem da bênção passou, todo mundo embarcou e eu fiquei na estação, né? Mas muitas vezes isso é necessário, irmãos. Isso é necessário. É a faca de pederneira que o Espírito está passando. Toda a humilhação que eu passei na minha vida, eu agradeço hoje porque ela foi necessária. E acho que ainda vou passar. Eu e você iremos passar. Mas elas têm hora para acabar. Deus quer nos dar uma vida abundante. Continuando, versos 10 e 11. Ele fala assim: estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos, grão tostados, comeram neste mesmo dia. Olha só, enquanto eles estão aguardando a cura, eles celebram a Páscoa, a festa mais importante dos judeus. Nós não celebramos a Páscoa, nós celebramos a ceia do Senhor, a ordenança do Senhor. Um culto na igreja de ceia do Senhor é um culto espiritual, onde o próprio Cristo está presente servindo a ceia. É imperdível, é uma ordenança do Senhor. Ela celebra a ressurreição de Cristo, senão não estaríamos aqui. Repare a ordem das ações que Josué está tomando. Primeiro, ele renova a aliança da circuncisão, ele aguarda a cura, ele presta culto com a Páscoa, zero preocupação em treinar o seu exército. A Bíblia não fala em momento algum que ele treinou o seu exército para invadir Jericó. Ele está em Gilgal. Gilgal é um símbolo da igreja, um local que você vai para buscar, ouvir a palavra de Deus, adorar o Senhor. Esse é o melhor preparo. As conquistas na sua vida serão funções do preparo que você faz espiritualmente diante de Deus. Verso 12 fala assim:
No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel, mas neste ano comeram das novidades da terra do Canaã. Olha, o maná, 40 anos, aquele pão milagroso desceu sobre o povo no deserto. Eles comeram aquele maná. Não adoeceram, as roupas não envelheceram. Quando eles entram na terra prometida e começam a comer dos frutos da terra, cessa o maná. O que isso mostra? O livro de Hebreus fala: eu queria dar para vocês alimento sólido na palavra, mas vocês ainda são crianças, tem que dar o leitinho espiritual. Porque qualquer coisa vocês se melindram, qualquer coisa vocês querem sair da igreja, qualquer coisa vocês querem abandonar a sua vida espiritual. São crianças. E vocês precisam do alimento sólido da palavra, para que na hora que as tribulações vierem, vocês tenham cada vez ficarem mais fortalecidos, queimar esse ego que impede a ação do Espírito Santo em nós. Corta o maná porque há um crescimento espiritual e emocional também. A dependência que nós vamos ter de Deus. Se você um dia tiver a oportunidade de ler a biografia de George Miller, um pastor que cuidava de orfanatos em Londres no século XIX, era um homem que tinha uma dependência de Deus fantástica. Há uma cena que ele está com todos os órfãos sentados à mesa, cada um com um prato de comida na frente, mas o prato vazio, porque não tinha comida para alimentar os órfãos. Falaram, as pessoas que estavam ajudando falaram: pastor Jorge, não tem comida para alimentar os órfãos. O que eles vão comer? Ele falou: senta todo mundo na mesa. Era noite. Fala às crianças para cruzar as mãozinhas e agradecer a Deus pelo alimento. Eles fizeram isso. As crianças cruzaram a mão, devem ter pensado: ih, o pastor Jorge está ficando gagá, que não tem comida nenhuma aqui. Realmente não tinha. Quando eles acabaram de orar, era uma noite que chovia, mas chovia tanto, que de repente bateram na porta do orfanato. E quando o pastor Jorge abre a porta, era uma carruagem, várias carruagens. Olha, teve um casamento aqui de uma pessoa muito rica e o buffet estava todo contratado, mas devido a essa chuva terrível, os convidados não puderam vir. E para que a comida não estragasse, mandaram trazer a comida aqui para os orfanatos. E aquelas crianças comeram um banquete. Um homem que dependia de Deus. Tem uma outra passagem que ele foi convidado a pregar em Nova York, numa determinada igreja, e pegou um navio, né, de Londres em direção aos Estados Unidos, na viagem de navio. E quando estava chegando próximo das costas ali de Nova York para entrar na cidade, veio uma ameaça de um furacão, de um rabo de furacão, e o comandante falou: não tem condições de a gente continuar navegando, vamos fundir aqui, vamos ficar alguns dias aqui até essa tempestade passar. Aí Jorge Miller foi procurar o comandante e falou: mas comandante, por favor, eu tenho que entrar na cidade, o navio tem que atracar, amanhã eu tenho que pregar na igreja. Ele falou: então você fala com o seu Deus, porque essa tempestade aí não tem a menor condição de navegar. Diz que Jorge Miller olhou para o comandante e falou assim: olha, comandante, eu vou me ajoelhar agora e vou falar com o meu Deus. Você não precisa se ajoelhar, não. Você não acredita, pode cair. Ele se ajoelhou ali na cabine do comandante do navio, levantou as mãos para o céu e falou: Senhor, tu me trouxeste aqui para pregar a tua palavra. E essa tempestade está aí. Esse diabo está levantando esse temporal aí para que eu não entre e pregue a palavra de Deus. Senhor, amanhã eu tenho que estar lá. Então, por favor, Senhor, cesse essa tempestade. Ele se levanta, chega para o comandante e fala: pode preparar o navio, amanhã a gente vai estar atracando em Nova York. E foi o que aconteceu. Que isso, irmão? Por que chega nesse ponto? Dependência de Deus total. Mas vamos lá, vamos continuar. Maturidade cristã. Verso 13 e 14. Fala assim: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Achava-se diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué e disse-lhe, Josué chegou diante desse homem e disse: é por acaso tu é um dos nossos ou é um nosso adversário? Respondeu ele: não, eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto na terra e o adorou e disse:
Que diz o meu Senhor ao meu servo? Respondeu o príncipe dos exércitos do Senhor a Josué: tire as suas sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. E Josué fez assim. Olha só, irmãos. Quando Moisés chega diante da sarça ardente e Deus fala com ele, quando ele vai se aproximar da sarça ardente, Deus fala da sarça: Moisés, tire a sandália que você está em terra santa. Agora nós estamos vendo diante dessa figura o príncipe dos exércitos do Senhor. Algumas Bíblias falam o anjo do Senhor, que aparece em algumas passagens. Ele parece falando ali com os pais de Sansão, ele parece falando com Gideão, enfim. Nós interpretamos esse ser espiritual como sendo o próprio Cristo antes da encarnação. E o que ele fala? Ele aceita a adoração de Josué e fala as mesmas palavras que ele, Jeová, Jesus Cristo, porque é uma mesma pessoa, falou: tire a sandália dos seus pés, você está em terra santa. A teologia chama isso de teofania. A nossa religião é uma religião sobrenatural. O cristianismo é sobrenatural. O budismo não é sobrenatural. O islamismo com todo respeito aos irmãos islâmicos, é uma interpretação errada do cristianismo. A nossa religião é sobrenatural. Ela se baseia num Deus que veio, desceu dos céus, veio à terra, nasceu numa virgem, andou nesse planeta, fez os milagres todos que fez, morreu naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus, onde ele governa todas as coisas. E ele virá para reinar, para julgar vivos e mortos, e nós iremos vir com ele. Então, irmão, você sabe como é que essa Jericó foi conquistada? É só você ler o capítulo 7, 6 e 7. Não foi com táticas de guerra, foi com o grito do povo. O povo gritou e as muralhas caíram. Isso mostra que Deus tem muito bom humor. As palavras do anjo: existirá alguma coisa impossível para o nosso Deus? Então, irmãos, agindo o Senhor, quem impedirá? Se você tiver a curiosidade de ler o último capítulo de Josué, ele está com 110 anos, ele reúne todo o povo ali e fala: olha, o Senhor deu essa terra para vocês, vocês a conquistaram, vocês não, hoje têm fazendas, vocês têm vinícolas, tudo isso vocês não plantaram, tudo vocês conquistaram, o Senhor deu. Agora, mantenham-se fiéis ao Senhor, não se envolvam com o povo dessa terra. Não adorem outros deuses. Não adore o Deus do dinheiro. Não adore o Deus da política. Não adore o Deus da prosperidade. Não adore os deuses dos prazeres. Né? Porque os deuses estão aí, continuam. Aí o povo: não, nós serviremos ao Senhor. Então Josué fala: tirem esses deuses. Vocês não vão conseguir servir com esse tipo de vida que vocês estão levando. E o povo: nós vamos. Esquecendo que estavam numa guerra espiritual com 3 inimigos: o mundo, a sua natureza e o diabo, as suas forças. Então, o que aconteceu? As palavras de Josué foram verdadeiras. O povo perdeu aquela terra. Foram para o exílio. E depois Deus traz esse povo, eles habitam mais 400 anos, Jesus nasce, eles não reconhecem Jesus. Crucificam, trabalham na crucificação do Cristo, que Deus permitiu, e depois eles são destruídos pelos romanos. Mas o que é mais importante disso tudo, irmãos, são as palavras que Josué fala lá no verso 15, capítulo 24. Eu escolho o Senhor, eu e minha família serviremos ao Senhor. A escolha está aí, irmãos. Você quer viver debaixo da graça ou debaixo da lei? Quando você escolhe a graça, você obedece o mandamento, mas não torne essa graça barata. Não se mundanize. Não vai adorar outros deuses. Porque senão a lei da semeadura vai entrar em ação. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher.
Vamos mudar o nosso viver, irmão, por esses princípios que nós falamos aqui. Se nós vivemos assim, qualquer muralha, por mais inexpugnável que seja, vai cair diante de nós. Vamos voltar ao primeiro amor. Aquele tempo que você ia para a igreja cheio de alegria, que você tomava cedo, Senhor, com lágrimas nos olhos. Vamos voltar ao primeiro amor. Que Deus te abençoe. Vamos mudar a nossa vida por esses princípios maravilhosos que nós falamos hoje. Tá? Deus abençoe a sua vida.